Sejam todos muito bem-vindos de volta para a nossa sala de aula virtual. Eu espero que dessa vez o som esteja melhor. Eu comprei um microfonezinho novo e aí depois vocês me falam como é que foi. Agora o próximo passo é a câmera, vai demorar um pouco mais, mas vai dar certo. Então, pessoal, resolvi não, né? A gente tinha combinado de gravar mais um vídeo, né, sobre esse nosso módulo 3 que vocês já começaram, mas até o momento eu achei que estava bem para a gente ir caminhando sem um vídeo novo, sem essa necessidade, né? Mas agora eu acho que a gente sentiu a necessidade e eu gostaria de explicar um tema e depois explicar nosso módulo 3 rapidamente. Eu tenho a impressão de que esse será o nosso vídeo mais rápido de todos os que apareceram até agora, certo? Então, o que é que a gente vai falar nesse módulo? Sobre as conexões entre as civilizações. Até agora, a gente estava falando sobre os povos em si, né? Sobre estudando um pouco sobre cada um deles, fazendo um videozinho para poder compartilhar esse conteúdo, que eu ainda vou corrigir, vou começar a corrigir essa semana, para poder dar um feedback para vocês. Mas que eu já dei um antes, né? Então, daquele já deu para fazer os vídeos, com as correções daquele que eu passei para vocês. Mas agora a ideia é como é que eles se conectam. Vocês provavelmente já estudaram, no estudo de vocês, já viram, né? Já entenderam que tem povos que foram conectados durante a história. E o que eu queria era só dar algumas ideias aqui da gente formalizar um pouco isso. Porque isso é importante para entender, muito importante para entender um povo, entender as relações deles com outros povos, né? Com essas relações que se desenvolvem, com essas relações que desenvolve ciência, cultura, tudo é desenvolvido a partir dessas relações. Então, eu coloquei aqui alguns tipos de conexão. Eu juro que eu procurei uma base mais teórica, como eu coloquei da outra vez, né, sobre o conceito de civilização, o conceito de um povo, mas eu não consegui encontrar. Se vocês souberem de alguma coisa, eu quero saber. Isso aqui é o que eu já vi de estudos sobre as civilizações. Eu sempre vejo as civilizações conectando de alguma dessas formas. Não consegui imaginar uma outra forma que não essas. Então a gente tem aqui a formação de um império. Então, por exemplo, você tem lá Roma, que formou um império com o objetivo de proteger aqueles povos que estavam ali até certo ponto, né? Depois de certo ponto, era para expandir o império, era com outros elementos, né? Mas de início ela queria... muitos povos até pediam para ser anexados por Roma, para poder se proteger contra um outro tirano ou algo assim. Alguns ficavam muito felizes. Alguns, como você vai ter mais para frente, espanhóis, por exemplo, o que hoje é a Espanha, né? Que vão ser imperadores de Roma. Então nem todos esses povos foram escravizados, né? Desse nosso estudo que a gente está fazendo de períodos históricos, que eu até falei para vocês, né? Qual o período de início, qual o período de auge, qual o período de decadência. Uma das coisas que a gente tem que aprender é isso. Uma civilização ela não é homogênea. Nunca é homogênea. Ela sempre vai ter esses elementos dissonantes entre um período e outro período, né? Os astecas, muito parecido. Eles fizeram o império, eles dominaram os maias, sim. Saíram dominando muitos povos, assimilando muitas dessas culturas, né? Também teve uma época de decadência. Sim, também teve uma época de decadência, né? Porque os espanhóis chegaram e já estavam decadentes. Agora, em oposição a isso, você tem um Gengis Khan. O Gengis Khan, ele, na verdade, queria expandir o Império Mongol. Ele saía cavalgando com a hoste dele e saía anexando ou destruindo tudo que ele via pela frente e passava para o próximo. Não tinha esse objetivo civilizatório, assim, de levar uma cultura, de desenvolver aqueles povos que estão sob domínio, de justiça. Não tinha nada desse tipo. E ainda tem um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que é a Inglaterra vitoriana, né? Então, esse império onde o sol não se punha, o maior império que já existiu em extensão, né? Literalmente o sol não se punha no império da Rainha Vitória, da Inglaterra. Mas aí, de novo, exploratório, né? De suas colônias, não civilizatório, não tinha esse objetivo. Mas você tem esse tipo de conexão entre povos. Ainda assim, para a gente pegar esse exemplo que é um pouco mais recente, você vai ter muito da tradição indiana, por exemplo, sendo modificada, sendo ocidentalizada, na época em que ela está sob domínio inglês. A África do Sul vai ter muito da tradição original africana modificada. A nossa própria colonização aconteceu assim.
Então, essa formação de impérios, essa formação de dominação, ela é um tipo de conexão que vai trazer mudanças para os dois povos. Você tem muito das tradições indianas começando a entrar na Inglaterra e muito do Oriente voltando para o Ocidente exatamente nessa época por causa desse Império Vitoriano. Então, tem essa via de mão dupla. Esse é um ponto. O outro ponto, como é que pode ser? Herança. Por exemplo, a Mesopotâmia. Para quem estudou a Mesopotâmia viu que você tem lá os sumérios, os babilônios, assírios, acádios. Você tem uma série de povos que eles vão herdando elementos uns dos outros. Na Babilônia eu acho que é o melhor exemplo, porque quando você estuda essa história você vê que os sumérios colocaram certas coisas, aí depois quando você tem os babilônicos eles absorvem aquilo, colocam mais coisas, aí quando vem os assírios eles absorvem aquilo, colocam mais coisas. Eles vão realmente crescendo. Na Pérsia, no Irã, a mesma coisa. Também aconteceu muito semelhante. Então você tem esses povos arcaicos e que outros povos... Arcaicos é a palavra que a gente tem. E que outros povos vão vindo a posteriori e vão assimilando aquele anterior e agregando, crescendo em cima daquele anterior. E todos os povos têm isso. Você vai ter lá, por exemplo, como eu coloquei aqui, né? Os etruscos para os romanos, os minoicos para os gregos, a Harappa e Mohenjo-Daro lá na Índia, etc, etc, etc. Muito parecido com essa da cultura, mas nem sempre a cultura ela é uma herança de um povo anterior. Por exemplo, a Grécia, desculpem, a Grécia influenciou muito Roma. Muito, muito, muito. Então elas foram contemporâneas. Teve uma época que a Grécia influenciou menos Roma, teve uma época que influenciou mais. Mas o helenismo ele foi isso, né? Essa influência que a Grécia teve sobre todos os povos que estavam ali ao redor e, de certa forma, como consequência, sobre todo o Ocidente, né? O Ocidente. Outro conceito que é complicado, né? Mas os próprios gregos eles iam estudar na Índia, o Platão foi, o Sócrates não. Mas os pré-socráticos todos foram estudar na Índia, no Egito. Então esses caras iam atrás desses campos, esses pontos de conhecimento, né? Para poder voltar ali e fundar uma escola. Então você também tem a influência dessas outras culturas sobre a Grécia. E hoje eu poderia até perguntar, né? E a globalização, será que não é algo assim? Não é influência cultural de um povo sobre vários outros povos? Ou de um conjunto de ideias sobre uma série de povos que dá uma homogeneizada na cultura, de certa forma, mantém algumas características próprias, mas dá uma homogeneizada na cultura. Então você tem aeroporto em todo canto que você fosse falar inglês é provável que a pessoa não entenda, tem uns elementos assim na globalização. A gente poderia pensar nisso, talvez como um grande império global de ideias, né? Talvez não de uma nação só. A gente poderia até dizer, chutar, né? Uma nação ou outra, mas bem, não é o objetivo aqui. E uma última forma que eu entendi é o comércio ou a diplomacia. Hoje a gente tem diplomacia e comércio, né? Hoje em dia, muito do que se estuda em política internacional coloca um pouco disso, que a gente não tem mais guerra porque tem comércio. Então, a guerra é muito ruim para o comércio. Em certas formas é boa, quando você está vendendo armas ou quando você está reconstruindo o país que foi destruído. Mas se você tem um país em guerra, ele não faz muito comércio, as fronteiras ficam fechadas e depois ele tem que se reconstruir. E você tem vários exemplos hoje de países que usam isso como moeda de troca, por exemplo, né? Fazem um programa nuclear com a esperança de ganhar certos privilégios comerciais. Nem tem a ideia de fazer uma bomba nuclear às vezes, né? Bem, ninguém sabe. Mas que a pessoa vai lá e faz o programa nuclear e diz assim, ó, eu estou fazendo aqui o programa nuclear. Aí a pessoa vai lá e diz assim, não, para aí que a gente vai te dar tal e tal e tal vantagens comerciais. E aí diz, tá bom, beleza, parei. Já parei. O comércio é uma dessas formas de contato, né? Hoje em dia já foi. Roma e China, por exemplo, fizeram muito comércio. Os fenícios fizeram comércio com muitas partes do mundo, inclusive possivelmente na América. Os vikings, não possivelmente, mas eu acho que eu posso dizer que sim, tiveram na América. Até outro dia era uma possibilidade, né? Mas foram encontrados tantos artefatos vikings, tanto na América e vice-versa, quanto com os árabes. Eles foram essa época dos nórdicos, né? De sair viking, né?
de fazer essas excursões de dominação ou não, de pilhagem ou não, muitas vezes de comércio, fizeram muitos contatos. Então você tem todos esses tipos de conexões. Inclusive eu dei até aqui alguns exemplos das próprias civilizações de vocês, né? Aqui estou relembrando as nossas, né? Nossas civilizações tiveram contatos. Vocês lembram, né? Eu até falei, eu não quis nem muito expandir para cá, para não... Apesar de que a gente tem a Índia aqui, né? É uma das nossas civilizações. Que também teve em contato, sim. Eu não quis expandir muito para cá para não expandir demais o nosso espaço e aí não dá conta, né? Não dá conta de conectar essas civilizações todas. E aí eu queria, de novo, né, antes de explicar as nossas atividades, de mostrar um pouquinho do nosso plano de aula. E aí eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse, eu acredito que sim. Eu já comecei a dar aqui algumas presenças, né, de vocês, estão vendo que eu não dei todas ainda, eu ainda nem corrigi essas atividades aqui, né? Então elas ainda estão sem presença, sem nota, que eu vou começar a fazer essa semana para vocês poderem ter. E expandindo para o nosso terceiro módulo, que está aqui. Essa parte aqui a gente já fez, que era simples, eu acho que eu não precisava explicar muita coisa, era assistir os materiais das equipes e responder os quizzes. Estou mandando aqui o nosso vídeo que eu vou tratar dessa parte aqui, do infográfico. E depois eu vou mandar um outro para continuação. Eu vou entrar um pouco nessa primeira parte, ao final, mas depois eu vou querer mandar um outro vídeo mais específico. Tudo bem? Então, aqui o nosso conteúdo, então assistir os materiais. Eu não vou ler isso porque, bem, vocês vão ler depois. Mas eu deixei aqui mais para ter uma descrição. Aí, meu povo, uma dica. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, volta aqui. É para isso que a gente está gravando esses vídeos, é para isso que eu estou dando os slides para vocês. A primeiro local onde eu vou quando eu tiver uma dúvida geral, tipo assim, como é que eu faço esse trabalho? Vem aqui. Se você não entender pelo que está aqui, você faz pergunta. Aí você pergunta. Se vocês fizerem a pergunta para mim lá no Telegram sobre o que está aqui, eu vou dizer, olha aqui. Eu nunca vou responder nenhuma outra coisa. Agora, se você perguntar algo específico do que está aqui, aí eu vou responder e vou tirar a dúvida. Mas a ideia é primeiro vir aqui, a ideia é primeiro vocês assistirem esse vídeo. Eu estava vendo que, às vezes, dias e dias depois de eu ter feito o vídeo, nem a quantidade de alunos, não tinha a quantidade de visualizações no vídeo, nem igual a quantidade de alunos. Ou seja, não tinha assistido. Eu não vou responder as perguntas. Assim, esse é o nosso acordo, desde o começo, né? E eu perguntei de novo, recentemente. Então, assistir os materiais, responder aos quiz, certo? Ver a resposta. Por que tem uma resposta automática? Para vocês poderem aprender, para vocês poderem ter uma resposta automática de se você acertou ou não aquela pergunta, se você conseguiu pegar as ideias principais do vídeo. Ah, professor, mas e se a equipe fez um formulário e que não tem as ideias principais? Bem, aí eu vou dar uma nota para ela. Mas você vai lá, assistir o vídeo e respondeu as perguntas. Ah, professor, mas o formulário não estava acessível. Problema da equipe que fez, não seu. Então você foi lá, assistiu o vídeo e tentou entrar no formulário. Não tem problema. E aí, obviamente, que a nota é proporcional aos acertos e erros. Eu posso dizer que eu modifiquei? Sim, se eu entender que tem uma pergunta que está muito dúbia, que muita gente errou, obviamente que eu vou cancelar essa pergunta e vou fazer de outra forma as notas e avisar vocês à medida que eu vou fazendo, tá? Tudo bem? Essa aqui que é a última parte desse nosso terceiro módulo, que é essa parte de avaliação. É um infográfico. O que é um infográfico? É um gráfico que informa coisa. É uma forma visual de você passar informações. Então, qual é essa forma visual de passar informações? Fica a cargo de vocês. Como é que eu vou fazer? Que programa eu vou usar? Ah, eu posso desenhar à mão? Pode. Agora, tem ali um elementinho que é a qualidade de produção. Então, a qualidade de produção cinematográfica, eu não posso exigir isso até porque eu não sei fazer, eu nem saberia nem corrigir. Mas se você resolveu fazer à mão e fazer umas bolinhas, escrever dentro, tirar uma foto, você vai perder esses pontos, obviamente. Que aí não foi nenhum esforço, né? De ter feito, até eu conseguiria fazer melhor. Imagina vocês. Que, bem, alguns são alunos do SMD, e essa disciplina é uma disciplina do SMD, nem todos são, mas bem. Aí vocês estão fazendo a disciplina do SMD, no SMD as coisas são com sistemas e mídias. Então isso tem que estar mesclado em tudo que a gente faz.
Contendo o que nesse infográfico? As interconexões entre as civilizações. Então, você pega a sua civilização e você vai dizer assim, eu peguei aqui a Grécia para estudar. Então teve conexão com Roma? Teve. De qual tipo? Ela passou tais conhecimentos em tal época, tais conhecimentos em tal época. Beleza, isso aqui eu tenho que colocar. A Grécia teve com a Índia? Sim, mandou os pré-socráticos lá para estudar. Beleza, isso aqui eu guardo, essa informação. E teve com o Egito? Sim, de tal forma. E teve com tal, não sei o quê. Guardei todas essas informações. Agora eu mostro elas de alguma forma. E se ficar longo? Não fica, não tem problema. Se eu quiser fazer assim, horizontal, vertical, mas tem que ser uma imagem. Eu não recomendei que fosse interativo, porque eu acho que o tempo não vai dar. Se quiser fazer interativo, fica à vontade. O que é que a gente vai fazer com esses infográficos depois? Mais para frente, a gente vai fazer um site para poder, ao invés de sair escrevendo as nossas civilizações e só deixar isso tudo escrito e se perder, dessa vez eu pensei que a gente poderia fazer um site para colocar tudo isso. Colocar como pequenas páginas. Dentro do Google Sites, é super simples fazer um site. É lá que eu estou querendo fazer. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Mas o fato é que esses infográficos eles vão para lá. Junto com os textos que vocês gerarem. Não teve texto, né? Teve só as respostas do formulário. Junto com aqueles vídeos, esses infográficos eles vão para lá também. Então, de novo, os infográficos da minha... Um infográfico das conexões da minha civilização com outras. Mas o fulaninho vai fazer de Roma e aí ele vai fazer uma conexão de Roma com a Grécia e eu fiz da Grécia com a Roma. Não vejo problema nenhum. O ponto é você tem que imaginar assim, eu estou estudando Grécia, então eu quero saber que conexões ela teve com os outros, eu quero saber como é que ela era, eu quero saber tudo isso sobre a Grécia, com foco da Grécia. Quando eu for estudar Roma, eu vejo com foco de Roma. A gente não vai conectar esses infográficos. Eu até pensei nisso, mas achei que seria muito complexo. Tudo bem? Dúvidas aqui, como eu já falei antes, aí vocês perguntam. Eu queria voltar agora rapidinho, como a gente já terminou do tema 3, para o nosso plano de aula. Qual é a primeira parte do próximo? Só para vocês não ficarem perdidos quando terminar. A gente vai procurar mídias sobre o universo fictício, certo? Então isso, se você disser assim, eu já sei, ou então já queria procurar, ou então já queria deixar pronto, ou então, sei lá, eu já terminei o meu infográfico, fiz aqui rapidinho, eu já quero partir para o próximo. É isso que a gente vai fazer depois. A gente vai procurar uma mídia sobre um universo fictício, qualquer um, o que você preferir, o que você conhecer mais, o que for da sua preferência, para estudá-la, para estudar esse universo. Então a gente vai só curar e vai fazer aquele mesmo processo, um quiz, né? Vai assistir os materiais dos outros e depois eu vou dar mais informações. Mas se vocês, cada equipe já quiser ir pensando em qual universo quer adotar, porque esse universo, qual é o objetivo disso? Ele vai servir de base para a civilização e para o universo que a gente vai criar. De base assim, de base mental para cada equipe, né? Então, essa é a próxima parte. Tudo bem? Como eu falei, eu acho que esse vai ser o menor dos nossos vídeos. Eu devo mandar um outro na próxima semana, no começo da semana, ou então no final dessa, já com essas explicações do módulo 4, que a gente já vai terminar o 3. Mas por enquanto, a ideia é ir terminando esse infográfico para entregar até sexta. Eu coloquei, mas eu explico isso melhor na próxima. Para esse a gente não vai ter nenhum momento síncrono, mas aí como vocês falaram dessa ideia de ter um momento síncrono para tirar dúvidas, eu coloquei para os próximos módulos e aí depois vocês me dão um retorno de se era isso mesmo ou não. Tudo bem? E eu aguardo o retorno do vídeo também, se ficou melhor, se... A imagem não deve ter mudado muita coisa, deve ter continuado ruim, igual era. As câmeras, essas câmeras mesmo, as mais simples, estão muito caras, com o dólar do preço que está e tudo mais. Mas eu espero pelo menos o áudio ter melhorado e que vocês possam conseguir entender melhor o vídeo. Tudo bem? Então nós nos vemos em breve. Tchau, tchau.